Bem, o tópico sobre o qual a gente vai falar nessa semana é sobre vértices da parábola da função do segundo grau. Nós vimos na semana passada que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Então hoje a gente vai falar de uma parte desse gráfico, que é a parte correspondente ao seu vértice. Para isso então vamos lá definir o que seria vértice. Bem, para falarmos de vértice de parábola, pelo que a gente viu na aula anterior, quando a gente constrói o gráfico de uma função do segundo grau, nós vamos ter as seguintes possibilidades para esse gráfico. Essas possibilidades elas vão depender do valor de A. Então, quando o termo A é positivo, quando o termo A é maior do que zero, nós vamos ter então como gráfico da função do segundo grau uma parábola com concavidade para cima. Por outro lado, quando o termo A é negativo, quando o termo A é menor do que zero, nós temos então como gráfico uma parábola cuja concavidade é para baixo. Bem, a partir desses gráficos que nós observamos aí, a gente vai poder definir então o que seria o seu vértice. Observe o seguinte, primeiro aqui no caso da parábola com concavidade para cima. Existe um ponto onde a parábola para de descer e começa a subir. Existe um ponto onde a parábola para de ser decrescente e começa a ser crescente. Esse ponto onde a parábola muda de sentido, vamos dizer assim, é o que eu chamo de vértice da parábola. Então nós temos que o x desse ponto é o chamado x do vértice, representado por xv. O y desse ponto é o chamado y do vértice, que eu chamo de yv. E claro, esse ponto que eu estou me referindo, onde a parábola, que tem concavidade para cima, deixa de descer, deixa de ser decrescente e começa a ser crescente, é o que eu chamo então de vértice da parábola. Bem, dá para a gente saber as coordenadas desse vértice e, além de saber as coordenadas dele, além de saber o x do vértice e o y do vértice, dá também para a gente, a partir do vértice, associar a imagem da função. Ok. Quando nós temos uma parábola com concavidade para cima, com abertura para cima, o que eu chamo de concavidade é a abertura da parábola, o vértice, nele vai ter o menor valor da função. Por que vai ter o menor valor da função? Porque é aí onde a função para de descer e vai começar a subir. Então eu digo que o vértice é ponto de mínimo, porque vai ser o menor valor possível da função. Bem, indo agora para a parábola, que tem a concavidade para baixo, eu posso fazer do mesmo jeito. O x do vértice é o xv, o y do vértice é o yv, de maneira que nós temos aqui nesse ponto o vértice da parábola. Além de termos nesse ponto o vértice da parábola, está aí ele assinalado, observem o seguinte, no vértice, no caso então que nós temos a parábola com concavidade para baixo, o vértice é o ponto onde a função para de subir e começa a descer, ou seja, onde ela para de ser crescente e começa a ser decrescente. Desse modo então, o vértice da parábola, quando nós temos a concavidade para baixo, é o maior valor que a função pode assumir. Se é o maior valor que a função pode assumir, então eu digo que nós temos um ponto de máximo no vértice da parábola quando a concavidade é para baixo. Bem, daí já dá para a gente tirar duas informações. A primeira informação é, se a parábola tiver concavidade para cima, o vértice da parábola é o ponto de mínimo, que quer dizer o menor valor que a função pode assumir. Por outro lado, se nós tivermos então a parábola com concavidade para baixo, o vértice da função será o ponto de máximo, que é exatamente o ponto máximo, o valor máximo que a função pode assumir. Outra coisa que dá para a gente associar ao vértice da parábola é a questão da imagem da função. É isso que a gente vai falar daqui a pouco, logo em seguida. Bem, nós vamos ter o seguinte, o que eu acabei de falar. Se vocês observarem, nesse gráfico que está aí à sua esquerda, observem que os valores que a função pode assumir são apenas os valores no eixo y, entendam isso, os valores no eixo y que estão destacados. Esses valores no eixo y que estão destacados são os valores de y acima do y do vértice, ou seja, maiores do que o y do vértice. Então nós vamos imaginar o seguinte, para o a maior do que zero, ou seja, para quando nós tivermos uma parábola com concavidade para cima, a imagem da função, que são os valores da função que ela pode assumir, vai ser o conjunto dos y pertencentes aos reais, tais que y são maiores ou iguais ao y do vértice.
Por que que a imagem da função com parábola voltada para cima são os valores de y maiores ou iguais ao y do vértice? Por isso que nós mostramos aí na imagem ao lado, na imagem do lado esquerdo. Quando nós temos uma parábola com concavidade para cima, os valores que o y pode assumir são apenas valores do y do vértice para cima. Você até percebeu na hora que eu construí aí a animação, eu pegando valores a partir do y do vértice para cima. Por outro lado, observe o que vai acontecer nessa parábola que está aí do seu lado direito. Você vai ter o seguinte, ó, os valores de y, eles ficaram apenas do y do vértice para baixo. Como os valores do y só podem estar do y do vértice para baixo, então nós vamos ter que quando a é menor do que zero, ou seja, quando a parábola tem concavidade para baixo, a imagem da função vai ser o conjunto dos y pertencentes aos reais, tais que y é menor ou igual ao y do vértice. Bem, então nós temos duas informações para a gente lembrar. Primeira informação, questão de máximo ou de mínimo. Quando a parábola tem concavidade para cima, o vértice é ponto de mínimo. Quando a parábola tem concavidade para baixo, o vértice é ponto de máximo. Outra informação que nós temos, a imagem da função do segundo grau. Quando a parábola tem concavidade para cima, os valores que a função pode assumir, eles são do y do vértice para cima. Então, quando a parábola tiver concavidade para cima, você escreve que a imagem da função é y pertencentes aos reais, tais que y é maior ou igual ao valor do y do vértice. E claro, esse valor do y do vértice, já eu mostro para vocês como é que a gente calcula. Então você calcula o valor do y do vértice e escreve y maior ou igual ao valor do y do vértice. Por outro lado, quando a parábola tiver concavidade para baixo, o conjunto imagem da função vai ser o conjunto dos y pertencentes aos reais, tais que y é menor ou igual ao y do vértice. Bem, nós falamos muito até agora em x do vértice e y do vértice, já disse onde é que eles se situam na parábola, mas a pergunta que não quer calar é: e como é que eu determino o x do vértice e o y do vértice? Bem, para a gente determinar as coordenadas do vértice, nós temos duas fórmulas. A primeira fórmula, que é a fórmula do x do vértice, o x do vértice de qualquer parábola, ele é sempre menos b sobre 2a. Aprenda aí a fórmula. Qualquer vez que você quiser calcular o x do vértice, você pega menos o b da função do segundo grau. Lembrando que o b da função do segundo grau é quem multiplica o x sobre 2 vezes o a. Lembrando que o a é quem multiplica o x ao quadrado. Então, x do vértice menos b sobre 2a. Existe uma fórmula também para o y do vértice, embora eu não utilize ela muitas vezes. O y do vértice ele é menos delta sobre 4a. Bem, por que eu não utilizo muitas vezes a fórmula do y do vértice? Exatamente porque para eu utilizar a fórmula do y do vértice, eu tenho que calcular o delta primeiro, como vocês podem ver. Então acaba sendo mais trabalho. O que eu faço então? Em geral, quando eu vou determinar o y do vértice de uma parábola, eu calculo o x do vértice. Tendo o valor do x do vértice, eu substituo esse x na função e descubro o y do vértice. É esse raciocínio que a gente vai utilizar nos exemplos que eu vou fazer. Vamos lá então. Primeiro exemplo. Em cada função a seguir, determine as coordenadas de seu vértice, diga se ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo e determine a sua imagem. Bora imaginar. A letra A eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 18. A primeira coisa que dá para a gente observar é que o termo A é positivo. Como o termo A é positivo, a parábola ela tem concavidade para cima. E eu disse no slide anterior que sempre que a parábola tiver concavidade para cima, nós vamos ter um ponto de mínimo. Então essa função ela tem um ponto de mínimo no vértice. Nós vamos ter também o seguinte, o x do vértice dela, calculando aí os valores, as coordenadas do x do vértice. Ele é menos b sobre 2a. Então vai ficar menos o b, que é menos 8, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos e menos dá mais, então o x do vértice é 8 dividido para 2 vezes 1, que é 2. 8 dividido para 2 dá 4. Portanto, o x do vértice dessa parábola é 4. Para determinar o y do vértice, você pode utilizar a fórmula do y do vértice, mas se lembre que eu disse que tem uma maneira mais prática. A maneira mais prática é, pegue esse x do vértice
e substitua na função, que aí você vai ter o y do vértice. Vai ficar então, o y do vértice é igual a x ao quadrado, como o x do vértice é 4, então 4 ao quadrado, menos 8 vezes o x, que é 4, mais 18. Resolvendo, 4 ao quadrado dá 16, 8 vezes 4 dá 32, mais 18. Então você pega 16 mais 18 dá 34, 34 menos 32 dá 2. Logo o y do vértice é 2. Com isso, então, a gente percebe que o vértice dessa parábola tem coordenadas 4 e 2. Ainda não acabou. A questão pediu três coisas. Pediu as coordenadas do vértice, que é 4 e 2. Pediu para dizer se tem ponto de máximo ou ponto de mínimo. A gente já fez isso. Mas ela pediu também para a gente determinar a imagem. Vamos lá, então. Como nós já sabemos o y do vértice, então agora é só escrever o valor da imagem dela. Assim nós vamos ter que o conjunto imagem dessa função é o conjunto dos y pertencentes aos reais, tais que y é maior ou igual ao y do vértice. Como o y do vértice é 2, então fica y pertencentes aos reais, tal que y maior ou igual a 2. Lembrando, é maior ou igual porque, como nós temos valor mínimo no vértice, então essa parábola ela assume valores maiores ou iguais ao vértice, já que o mínimo é ele. Então, como o y do vértice é 2, portanto o y maior ou igual a 2. A letra B traz a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 6 vezes x mais 3. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez nas anteriores. Nós vamos ter aí que o termo A é menos 1. Como é menos 1 é negativo. Se o termo A é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. E toda vez que a parábola tiver concavidade para baixo, nós vamos ter no vértice um ponto de máximo. Bem, tendo no vértice um ponto de máximo, vamos calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então vai ficar menos o b, que é 6, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Isso vai ser menos 6 sobre menos 2. Menos 6 dividido para menos 2 dá 3. Então o x do vértice é 3. Pega esse valor do x do vértice, que é 3, substitua na função, no lugar do x, e encontra o y do vértice. Vai ficar y do vértice é menos o x do vértice, que é 3 ao quadrado, mais 6 vezes o x do vértice, que é 3, mais 3. Resolvendo então, o y do vértice é menos 3 ao quadrado, que é 9, mais 18, que é 6 vezes 3, mais 3. Resolvendo, 18 mais 3 dá 21, 21 menos 9 dá 12. Portanto, o y do vértice é 12. Como nós já sabemos que o x do vértice é 3, então nós vamos ter que as coordenadas do vértice são 3 e 12. 3 o valor de x, 12 o valor de y. Bem, sabendo então as coordenadas do vértice, que são 3 e 12, nós vamos ter então agora como escrever a imagem dessa função. Como nós sabemos que no vértice tem ponto de máximo, então essa função ela vai assumir valores menores ou iguais ao valor do vértice. Já que ele é máximo, então a função vai sempre ficar abaixo dele. Então eu escrevo o conjunto imagem dessa função, é o y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual ao 12, que é o valor do y do vértice. Segundo exemplo, uma bola colocada no chão é chutada para o alto, percorrendo uma trajetória descrita por y é igual a menos 2x ao quadrado mais 12x, onde y é a altura da bola, dada em metros. A altura atingida pela bola, a altura máxima atingida pela bola, é de quanto? Esse exemplo 2 é para que vocês possam ver uma aplicação direta no dia a dia do estudo do vértice da parábola. O que a gente vai raciocinar? Como nessa função o termo A é negativo, ele é menos 2, essa parábola tem concavidade para baixo. E tendo concavidade para baixo, a bola ela vai atingir a altura máxima no vértice. Porque como a concavidade é para baixo, o vértice da parábola vai ser o valor máximo dessa função. Se eu quero então saber qual foi a altura máxima atingida pela bola, eu tenho que determinar então as coordenadas do vértice. Aí você fica na dúvida. A altura máxima da bola é o x do vértice ou é o y do vértice? É só você entender o que foi definido na questão. A questão me disse que o y é a altura da bola. Então a altura máxima é o y do vértice. Mas para a gente determinar o y do vértice, eu tenho que primeiro fazer o x do vértice. Vamos lá então fazer.
nós vamos ter que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então vai ficar menos o b, que é 12, sobre 2 vezes o a, que é menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então o x do vértice é menos 12 sobre menos 4, ou seja, o x do vértice é 3. Se o x do vértice é 3, então agora eu vou substituir na função para achar o y do vértice. Ele vai ficar menos 2 vezes o x do vértice, que é 3, ao quadrado, mais 12 vezes o x do vértice, que é 3. Bora então resolver. O y do vértice é igual a menos 2 vezes 3 ao quadrado, que é 9, mais 12 vezes 3, que é 36. 2 vezes 9 dá 18, então o y do vértice é menos 18 mais 36. Menos 18 mais 36 dá 18. O que quer dizer para nós, então, que essa parábola, que essa bola, quando ela está descrevendo a parábola, ela vai atingir uma altura máxima de 18 metros, de maneira que a resposta correta é a letra B. O exemplo 3, da Universidade Federal de Santa Catarina. As dimensões de um retângulo são dadas em centímetros pelas expressões 2x e 10 menos 2x. Então você tem aí largura 2x, por exemplo, e comprimento do retângulo 10 menos 2x, em que esse x está entre 0 e 5. Determinar nesse caso o valor máximo da área em centímetros quadrados que esse retângulo pode assumir. Bem, esse terceiro exemplo, ele é diferente do exemplo anterior, porque o exemplo anterior ele já me dava a função. Esse terceiro exemplo ele não me dá a função, ele só me dá as medidas das dimensões do retângulo. Então nós vamos ter que primeiro descobrir qual é a função que representa a área desse retângulo, e aí depois é que eu trabalho como eu trabalhei lá no exemplo anterior. Bora lá pensar como é que se faz isso. Então eu devo primeiro determinar a função, a de x, que vai representar a área desse retângulo em função do valor de x. Desse modo, então, nós vamos ter o seguinte. Lembrando que a área de um retângulo é base vezes altura. Eu pego, então, a base, que é 2x, vezes a altura, que é 10, menos 2x. Aplica a distributividade. Então, 2x vezes 10 dá 20x, menos 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. De maneira, então, que eu chego na função do segundo grau, a de x, ou seja, a área em função de x, é 20x menos 4x ao quadrado. Só troquei de lugar, só inverti para ficar na ordem correta. Então, a de x é menos 4x ao quadrado mais 20x. Sei agora qual é a função que vai representar a área. Para que eu quero essa função? Para, a partir dela, determinar a área máxima. Como nós temos aí uma função que tem o termo a negativo, termo a é menos 4, então a parábola que representa essa função vai ter concavidade para baixo. De maneira então que a área máxima, o ponto de máximo dessa função, vai ser no vértice dela. Para determinar então as coordenadas do vértice, o x do vértice é menos b sobre 2a, então vai ficar menos o b, que é 20, sobre 2 vezes o a, que é menos 4. Isso dá menos 20 sobre 2 vezes menos 4, que é menos 8. Quando eu pegar menos 20 dividido para 8, eu posso simplificar o menos 20 e o menos 8 por menos 4. Quando eu simplificar por menos 4, nós temos então que o x do vértice é 5 sobre 2. Mas o que eu quero não é o x do vértice. Eu estou pedindo qual é o valor da área máxima. Se eu estivesse perguntando qual é o valor de x que determina a área máxima, seria 5 sobre 2. Mas eu não quero o valor de x, eu quero é a área. O que eu faço então? Pego esse valor de x, substitui na fórmula que vai me dar a área máxima, que vai me dar a área. Então vai ficar, lembrando que a fórmula da área, a função da área é a de x igual a menos 4x ao quadrado mais 20x. Então eu vou pegar o y do vértice, a área máxima, vai ficar menos 4 vezes o x do vértice, que é 5 sobre 2 ao quadrado, mais 20 vezes o x do vértice, que é 5 sobre 2. Resolvendo aí então a potência, repete o menos 4 vezes, 5 ao quadrado dá 25, 2 ao quadrado é 4. Mas, aí eu já peguei, multipliquei tudo e dividi por 2. 20 vezes 5 dá 100, 100 dividido para 2 dá 50. Agora vai dar para a gente cortar os 4 e vai ficar então que o y do vértice é menos 25 mais 50. Ou seja, o y do vértice é 25. Dessa forma, então, nós encontramos que a área máxima que esse retângulo pode assumir é uma área máxima de 25 centímetros quadrados. E ela acontece quando o x
for igual a 5 sobre 2. Bem, dessa forma, então a gente finaliza a explicação desse conteúdo. Eu passo agora uma atividade para que a gente possa treinar mais sobre ele.